Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, estamos vendo nessa semana os pilares da fé evangélica, as 5 solas da reforma protestante. Já vimos que somente pela fé, somente pela graça, e hoje veremos o terceiro pilar dessa fé, que é somente Cristo. Esse é o terceiro pilar da nossa fé, e esse pilar é muito importante. Quando houve a crise das indulgências vendidas pela igreja, o que chamou a atenção de Lutero é que Cristo já não era mais a pessoa principal da igreja. Cristo não era mais a razão de ser da igreja. As pessoas começavam a achar que comprava a sua salvação, comprava a sua remoção do purgatório, e isso tirava toda a ênfase na pessoa de Jesus. E a nossa salvação, ela depende única e exclusivamente de Cristo. Em nenhum momento Lutero negou que os santos têm os seus valores, o seu valor, porque os santos foram homens do passado que tiveram uma vida piedosa na presença de Deus. Eles foram pessoas muito importantes, mas nenhum deles substitui Jesus. Ninguém substitui Jesus. E é interessante vermos que a base que Lutero achou para isso está no livro de Atos, capítulo 4, verso 12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Eu e você só podemos ser salvos através de Jesus. Nós somos salvos mediante a fé, pela graça em Cristo Jesus. Ou seja, a fé me faz crer, a graça me dá esse presente, e o presente que eu tenho é Jesus. Jesus Cristo é a minha salvação. E em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Ele não é ele não é mais ele não é talvez ele é o caminho. Jesus é o único caminho entre o homem e Deus. Quando o ser humano pecou, criou-se um abismo entre Deus e os homens. E Jesus, com a sua cruz, ele faz a ligação entre o homem pecador e o Deus Santo. Só Jesus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio corpo. Só tem um mediador. Ou seja, não tem ninguém que você possa interceder diante de Deus. O único pelo qual Deus nos ouve é através de Jesus. Ele é o único mediador. E mais, ele é nosso mediador porque ele morreu em nosso lugar. O salário do pecado é a morte, e ele morreu por nós. Mesmo sem ter pecado, ele se fez pecado para que eu e você pudéssemos ter vida. E mais, no Velho Testamento, o sacerdote intercedia pelo povo diante de Deus. E o sumo sacerdote era quem fazia a intercessão, era aquele que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para sacrificar pelos seus pecados e pelos pecados de todos. E aí, em Hebreus capítulo 4, versos 14 e 16, diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecar. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Olha, nós temos um sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote, ele não precisa entrar todos os anos, ele entrou uma vez por todos. Ele não precisa fazer o sacrifício de animais que era feito todos os anos. Ele sacrificou-se, ele deu a sua vida, ele morreu no seu e no nosso lugar. Por isso, ele é a base da nossa fé. Só Cristo
nada, absolutamente nada além de Cristo. Só Ele pode nos dar essa vida eterna. Somente Cristo. E essa reação é interessante porque, na época da Reforma, os líderes da igreja eram considerados tão importantes e tão dignos de honra quanto Cristo. Ou seja, o Papa, os cardeais, tinham essa glória. E hoje nós vemos muitos pastores, muitos líderes religiosos querendo essa glória. Gente, essa glória não é nossa. Esse direito não é nosso. Ninguém, nenhum pastor, nenhuma irmã de oração, nenhum profeta pode interceder por você diante do Pai. Só Cristo pode interceder por você. Por quê? Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. E não só isso, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. O Cordeiro sem defeito que morreu no meu e no seu lugar para que você possa ter vida. Por isso, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Nada entre você e Deus, só Cristo, única e exclusivamente Ele. Nem um santo, nem um pastor, nem um profeta, nem um irmão que ora, nada, só Cristo. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.